Bom, então, boa noite a todos, meus amigos, bem-vindos a mais uma noite de estudo. Nós estamos estudando o livro No Mundo Maior, e é um evento patrocinado pela Associação Espírita Fraternal, né? Um estudo realizado pela Associação Espírita Fraternal e gravado e depois exibido pelo YouTube do 8º Conselho Espírita de Unificação. Então, hoje nós vamos abordar o capítulo 9. Só um instantinho. Helena, não entrou o co-host para mim ainda não, tá? Tá, coloquei agora. Obrigada. Então, hoje, como eu estava falando, nós vamos abordar o capítulo 9, que vai ser facilitado por mim, Helena. Então, para iniciarmos, a nossa irmã Ana Maria Gomes vai fazer o preparo inicial e, na sequência, a Jane Moreira vai fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Do livro Mensagens de Esperança. A capacidade de amar e de servir, que todo ser humano possui, é como fecunda e vigorosa semente cujos frutos amadurecem devagar, e muito devagar. Admira-se a beleza das flores numa árvore destinada a frutificar. Mas enquanto não aparecem os frutos amadurecidos, nem está colimada a finalidade da árvore, nem estão satisfeitos que a plantaram. Se normalmente cada árvore dá seus frutos no tempo certo, cada pessoa tem condições e possibilidade de dar frutos o ano inteiro. Frutos de amor. O amor desabrocha e cresce, frutifica e amadurece incessantemente, numa prodigiosa e pujante vitalidade. Na convivência humana, o amar e o servir constituem o viver. Assim, vive quem oferece uma palavra consoladora a alguém que sofre, quem estende a mão em dádiva de bondade, quem sorrir para libertar alguém da tristeza, quem reparte o seu pão com o faminto, quem visita um enfermo, levando-lhe o conforto de uma afeição sincera, quem acende uma luz de esperança na escuridão de uma vida desesperada, quem prepara um carinho em forma de enxoval para um recém-nascido pobre, quem se demora pacientemente a ouvir um desabafo de algum coração amargurado, quem encoraja e incentiva uma iniciativa que nasce para realizar algum bem, quem se dispõe a orar quando é atacado pela maledicência ou pela calúnia, para conseguir espancar toda sombra de ressentimentos ou de vingança, quem se mantém calmo e sereno diante das ofensas que o assaltam, quem acredita no amor que tudo vence, quando ninguém mais ao seu lado se dispõe a lutar, quem vive o presente sem os desenganos e as tristezas do passado, quem esquece as feridas que a ingratidão abriu e não desanima no esforço de continuar fazendo sempre o bem. Assim vive, a amar e a servir, produzindo sempre novos e mais saborosos frutos de benemerências. Que assim seja. Pai de infinito amor e bondade, Jesus, mestre querido, espiritualidade amiga que ampara todas as tarefas dessa casa, nossos mentores espirituais que nos conduzem, nos fortalecem. Queremos agradecer a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos para o estudo dessa obra tão importante, tão valiosa para esse nosso conhecimento enquanto espíritos que aqui estamos encarnados neste momento, para que tenhamos cada vez mais
o conhecimento e a base para fazermos dessa nossa trajetória a melhor, caminhando sempre dentro dos preceitos da verdade, da justiça e do amor. Pedimos ao Pai, a Jesus, o mentor espiritual da nossa irmã Helena, que fará a apresentação do estudo dessa noite, que ela seja envolvida, intuída, trazendo para nós fruto do seu estudo e que nós possamos aproveitar o máximo possível de todos os ensinamentos aqui trazidos. Assim, pedimos a permissão para iniciar o estudo dessa noite, dizendo graças a Deus e que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Ana, muito obrigada, Jane. Então, iniciando esse estudo do capítulo 9, mediunidade, nós vamos lembrar um pouquinho do capítulo anterior, que foi facilitado pelo nosso irmão Eugênio, em que conta a história do Marcelo. O Marcelo foi um espírito que errou bastante, contraiu muitas dívidas, quando encarnado, né, em outra experiência, ele contraiu muitas dívidas, muitos inimigos, e foi, durante muito tempo, na erraticidade, ser viciado por esses inimigos, perseguido e cruelmente ser viciado, né? Ficou bastante tempo nessa situação de subjugado pelos inimigos que ele adquiriu na sua encarnação pretérita. E aí teve a oportunidade da reencarnação reparadora, após o processo de cair em si, de se arrepender, de fazer uma nova programação junto aos seus mentores espirituais, reencarnou para reparar grande parte do seu erro. E já tinha realmente conseguido um grande progresso nessa linha de reparação. Estava inserido numa família com grandes conceitos morais, que praticava o evangelho no lar, que estava dentro dos conceitos da doutrina espírita, na prece e num lar com pais amorosos que estavam dando a ele esse suporte. Porém, 2 desses mais ferrenhos inimigos ainda estavam próximo a ele, e ele sentia essa vibração, justamente nos momentos do sono, em que se afrouxam os laços da matéria e ele podia sair do corpo físico através do seu perispírito. E nesse episódio, relatado no capítulo passado, ele encontra com Calderaro e André Luiz e começa a permutar experiências, a trocar, ele contando para o Calderaro a sua atual situação e o lar amoroso no qual estava inserido, e quando 2 irmãos se aproximam dele, 2 inimigos do pretérito, e ele imediatamente, num reflexo condicionado, ele volta para o corpo físico. E também nesse capítulo anterior, eles mencionam o fisiologista russo Pavlov, que fez uma experiência com os animais. E, através dessa experiência, ele condicionou esses animais. Através de uma campainha, esses animais associavam a alimentação com o toque da campainha. Então, eles ouviam a campainha, eles já salivavam. Então, no início, ele trocava a campainha e colocava o alimento. E depois de um certo tempo, ele retirou o alimento e ficou só com a campainha. E o reflexo condicionado dos animais ainda fazia com que ele salivasse, mesmo não tendo a comida. E esse, então, é o mote do capítulo que gera o capítulo 9 da mediunidade, no qual André Luiz pergunta a Calderaro: os reflexos condicionados não se aplicariam igualmente a diversos fenômenos medianímicos? Não eles
não elucidavam as mistificações inconscientes que muitas vezes perturbam os círculos dos experimentadores encarnados? E aí ele desenvolve toda uma tese nesse sentido. No que Calderaro responde: a consulta exige meditação mais acurada. A tese animista é respeitável. Partiu de muitos investigadores, porém, os trabalhadores da mediunidade se recolheram nesse castelo teórico e, com isso, eles perdem inúmeras oportunidades de trabalho, inúmeras oportunidades de servir ao próximo, de ser caridoso com aquele próximo. Por quê? A mediunidade tem uma evolução própria. Ela evolui através da experiência, do estudo, da reforma íntima. Então, no início, esse animismo é considerado um grande fantasma na mediunidade, por conta de um castelo teórico, como Calderaro fala, em que impede que os orientadores, os organizadores, os responsáveis pela mesa mediúnica trate o irmão com caridade e proporcione a ele a reflexão, o estudo necessário para seu aprimoramento e sua elevação. Então, Calderaro fala assim que o reflexo condicionado, sim, pode ser um início. Porém, se os animais que têm a inteligência fragmentada conseguem entender esse movimento e responder positivamente, quiçá o homem que possui a inteligência aprimorada, o pensamento contínuo. Então, com estudo, ele vai crescer nos seus valores próximos. Ninguém receberá as bênçãos da colheita sem o suor da sementeira. E a mediunidade é justamente isso, é a sementeira. Então, a gente percebe que o tema animismo é o tema principal do nosso estudo. E tem a história no final, que é da Eulália, e na qual a gente pode tratar do animismo, também podemos falar sobre os mecanismos da mediunidade e o desenvolvimento da mediunidade. Então, o estudo ele foi baseado no Livro dos Médiuns, também baseado nesse livro da Teresinha de Jesus, que é uma sequência de 7 livros, que é sobre, esse é o livro 2, Mediunidade. No livro de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, e numa obra que é entre 2 volumes, no programa 2, Mediunidade, Estudo e Prática. Então, é em cima desses livros que nós vamos desenvolver o tema. Confesso que na nossa Casa Espírita, às segundas-feiras, falar sobre isso é muito mais fácil, né? Porque estamos ali naquele nosso ambiente fraterno, com os nossos mentores espirituais nos ajudando. Mas nos preparamos, estudamos e vamos fazer o nosso melhor. Então, meus irmãos, ainda nessa preleção de Calderaro para André Luiz, ele fala, né, buscando um símbolo sigelo, figuremos o médium como uma ponte a ligar 2 esferas, entre as quais se estabeleceu aparente solução de continuidade, em virtude da diferenciação da matéria no campo vibratório. Então, para ser instrumento relativamente exato, é imprescindível que o médium afrouxe um pouco a sua consciência, para poder receber a mensagem do espírito comunicante, né? Então, ele fala que ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Nasce daí, em se tratando de mediunidade edificante, a necessidade de fixação das energias instrumentais no santuário mais alto da personalidade.
Então, é caminhando que se faz o caminho. Esse médium precisa estar numa mesa mediúnica, precisa apresentar-se e ser apoiado pela equipe espiritual, pela equipe material e espiritual que está ali naquela reunião mediúnica. E através da renúncia pessoal, né, ele vai elaborando o templo interior do seu serviço, através do estudo da reforma íntima, da renúncia pessoal. E também ele traz o Cristo como o modelo, né, aquele modelo em que todo médium pode se inspirar. Mas isso nós vamos deixar mais para o final do nosso estudo. E aí, terminada essa preleção do Calderário, ele estava em trânsito, eles tinham acabado de atender o Marcelo e estavam se dirigindo para essa reunião mediúnica que estava acontecendo, que é a história que vem mais no final do livro. Quando ele diz assim, ó, que a mediunidade não é um serviço que possamos organizar da periferia para o centro, e sim do interior para o exterior. O homem encarnado, quase sempre empolgado pelo sono da ilusão, poderá começar pelo fenômeno. A maneira, porém, que desperte as energias mais profundas da consciência, sentirá a necessidade do reajustamento e regressará à causa, de modo a aperfeiçoar os efeitos. Obra de construção de tempo e de paciência. Então, nessa altura, eles chegam no lar, na casa espírita, que eles vão prestar a observação, né? E aí o Calderaro convida: o caso é oportuno, observarás comigo os obstáculos criados pela tese anímica. Então, ele fala que é uma reunião mediúnica com 13 componentes, sendo que desses 13, apenas 8 se encontram com possibilidades de transmitir, no caso era uma psicografia, de psicografar a mensagem. Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 19, papel do médium nas comunicações, o item 223, a pergunta número 1, diz assim: no momento em que exerce a sua faculdade, o médium se acha em estado perfeitamente normal? E a resposta é: às vezes se acha num estado de crise, mais ou menos definido. É isso que o fadiga e é por isso que necessita de repouso. Mas, na maioria das vezes, seu estado não difere muito do normal, sobretudo dos médios escreventes. Então, o que ele quer dizer é que, para o médio escrevente, o afrouxamento é um pouco mais... não precisa ser tão rigoroso como no caso da psicofonia, mas que existe um estado de êxtase, um estado de afrouxamento. No Livro dos Espíritos, a gente estuda bastante essa questão do êxtase e do sonambulismo. No que Kardec nos informa, através da espiritualidade, que o êxtase é um estado mais profundo do que o sonambulismo. Mas no que a gente percebe que, para haver essa percepção do mundo espiritual, precisa haver um estado de afastamento, de afrouxamento dos laços da matéria. Também no Livro dos Espíritos, nessa mesmo capítulo 19, o papel do médium nas comunicações, no item 8, ele fala assim: é essa a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? Ele está falando aí de sintonia e de afinidade. Por quê? Dos 13 médiuns, só 8 estavam em condições de sintonia com o espírito comunicante. E desses 8, apenas uma possuía uma sintonia um pouquinho mais trabalhada, um pouquinho mais afinada com o médico. E a sintonia é o quê? A sintonia é quando
os médios percebem a presença de um espírito. E a afinidade, quando ele tem questões afins com aquele espírito, quando ele tem conhecimentos afins, quando ele tem experiências afins, gostos afins. É como assim, duas pessoas que trabalham com perfumista. Então, eles permutam dos mesmos interesses. Então, são capazes de trocar conversas e entender o que um quer falar para o outro, porque tem a afinidade, possui esse conteúdo no seu arcabouço mnemônico. Mas, no caso dessa reunião mediúnica, era uma reunião muito incipiente, em que esses 8 médios eles tinham sintonia, mas não tinham afinidade. O espírito comunicante era um cientista, um médium, um médico, que mesmo encarnado, ele trabalhou muito a favor do próximo, com a caridade, com o serviço ao próximo, com auxílio aos desvalidos, com auxílio àqueles menos favorecidos pela sorte. Então, ele tinha, além de um capital acadêmico, ele tinha todo um conhecimento de prática, da caridade, do amor ao próximo. E a nossa irmã, a Eulália, a única que tinha condições de transmitir a psicografia do nosso irmão comunicante, ela tinha boa vontade, mas ela não tinha o conhecimento médico do nosso irmão. Então, quando ele pergunta aqui no Livro dos Médiuns, é essa a causa de preferência dos espíritos por certo médium? A espiritualidade responde: não existe outro motivo. Procuram o intérprete que melhor simpatize com eles e transmita com maior exatidão o seu pensamento. Se não houver simpatia entre eles, o espírito do médium será um antagonista que lhe oferecerá resistência, tornando-se um intérprete de má vontade e quase sempre infiel. Acontece o mesmo entre vós, quando as ideias de um sábio são transmitidas por um insensato ou por uma pessoa de má fé. Então, os termos que a espiritualidade usa, às vezes são um pouquinho... a gente precisa trazer um pouquinho para a nossa realidade. Então, quando ele diz que quando procura intérprete que melhor simpatize com ele, é isso que eu expliquei anteriormente. Um intérprete que comungue do mesmo pensamento, da mesma experiência, né? Como eu falei, de um perfumista. Ele tem aquela mesma experiência da fabricação do perfume, da essência. Então, ele vai ser capaz de entender aquilo que o comunicante está querendo passar. Então, por isso que eles preferem médium que simpatizem com eles, porque senão vai passar uma mensagem trucada, porque não tem aquele cabedal de conhecimento. Aqui nesse livro de Martins Peralva, na questão 29, Objetivos da Mediunidade, ele diz que o mediunismo é um campo de trabalho no qual podem florescer, sob a inspiração de Jesus, as mais sublimes expressões da fraternidade, que é um traço de união da terra e o céu. Por ele cultivará o homem bem-intencionado o sentimento do bem e da legítima solidariedade. O evangelho será agora e sempre a base da prática mediúnica. Ou seja, o evangelho é a base. Temos que estar inseridos no estudo do evangelho. Temos que ter a prática do evangelho no lar, temos que ter a prática da leitura do evangelho, temos que ter a prática da meditação sobre a mensagem de Jesus, no sentido de o que aquela mensagem quer dizer para cada um de nós. Aquela mensagem que nos inspire a nossa transformação, a nossa melhoria como ser humano.
E ele traz um gráfico bastante interessante que ele fala a síntese dos principais objetivos da prática mediúnica com Jesus. Para os encarnados, a cooperação com encarnados e desencarnados no serviço de reconforto e esclarecimento. A autoeducação pela renovação dos sentimentos com o aproveitamento das mensagens de elevado teor. E construção de aferições preciosas no plano espiritual, consolidando assim as bases da cooperação e da amizade superior. E para os desencarnados, né? Síntese dos principais objetivos da prática mediúnica com Jesus para os desencarnados. Preparação de facilidade para os que tiverem de reiniciar o aprendizado, pela reencarnação, mediante o auxílio aos atuais desencarnados. Auxílio a reencarnados e desencarnados no esforço de libertação das telas da ignorância e do sofrimento. Transmissão aos reencarnados dos esclarecimentos edificantes dos grandes instrutores que operam com Jesus na redenção da humanidade. Então, é um serviço de auxílio mútuo. A mediunidade, ela presta auxílio aos desencarnados, mas também a nós, encarnados, através dos exemplos, dos relatos ali trazidos, nós podemos nos auxiliar, nós podemos crescer com aquele depoimento, nós podemos estar em sintonia e percebemos que ali é uma ajuda mútua. Não é só nós ajudando o desencarnado, mas também o desencarnado nos ajudando. É uma permuta, é uma troca. E a Terezinha de Oliveira vai nos dizer sobre condicionamento e viciações na manifestação mediúnica. Quando ela fala que os médiuns novatos costumam apresentar condicionamentos e viciações na manifestação mediúnica, porque ainda tem pouco esclarecimento doutrinário. Às vezes, médiuns antigos também os apresentam, que é pior, né? Porque não foram bem orientados na fase de desenvolvimento de sua faculdade. Então, é o que nós anteriormente pegamos em Martim Peralva. O evangelho é a base da mediunidade. O evangelho é a base do estudo. E o médium novato, médium incipiente, ele precisa da ajuda do grupo e precisa do estudo para crescer. Porque, como diz Calderaro no nosso livro, é um trabalho do tempo. É um trabalho de evolução através do tempo, do estudo e da boa vontade. Mas a nossa irmã Eulália, ela tinha a boa vontade para transmitir. E o nosso espírito comunicante, percebendo que ela era o melhor médium a transmitir sua mensagem, o que ele fez? Existia uma diferença de sintonia entre eles, de afinidade entre eles. Então, ele baixou a sua vibração e ela, através da boa vontade, ela subiu a sua vibração para que os dois pudessem transmitir a mensagem. E ele, então, resolveu, já que ela não tinha esse conhecimento técnico, ele resolveu tirar termos técnicos, linguagem rebuscada, porque ele também não fazia questão disso, era um espírito que estava muito acima de todas essas questões. E ele trouxe, então, uma mensagem simples, na qual ele incentivava o grupo ao trabalho no bem, à caridade, que foi, inclusive, o que todos sentiram. Esses 8 que tinham a sintonia, eles perceberam que o médium ia trazer uma comunicação. E cada um percebeu do seu jeito, porque Calderaro também fala isso. Eu até anotei aqui. Ele fala que, em matéria de mediunismo,
os tipos são idênticos, mas as faculdades, elas possuem enormes desigualdades em graus de capacidade receptivas. Então, cada médium percebeu que a mensagem seria de caridade, de auxílio ao próximo, de se dedicar a ajudar os nossos irmãos. Mas cada um percebeu de uma forma. E ele transmitiu, então, uma mensagem para Eulália de uma maneira amorosa, fraterna, para que ela pudesse compreender e transmitir da melhor maneira possível essa mensagem. E aí ele pede a André Luiz que observe a preparação. No que André Luiz fala, eu não vou dizer para vocês a página, porque meu livro é super velho. Não sei, não vai corresponder à página de vocês, mas que ele fala assim, ele pede para André Luiz prestar atenção, e ele diz assim, ao receberem a emissão de forças do trabalhador do bem, um cavaleiro recordou comovente paisagem de hospital. Outro rememorou o exemplo de uma enfermeira bondosa, que com ele travava relações. Outro abrigou pensamentos de simpatia para com os doentes desamparados. Duas senhoras se lembraram da caridosa missão de Vicente de Paulo. E uma velhinha acudiu à ideia de visitar algumas pessoas acamadas que lhe eram queridas. Um jovem reportou-se em silêncio a notáveis páginas que lera sobre piedade fraternal, para com todos os semelhantes afastados do equilíbrio físico. Aí ele diz, examinei também as 3 pessoas que se mantinham impermeáveis ao serviço benemérito daquela hora. 2 delas contristavam-se por haver perdido uma sessão cinematográfica. E a outra, uma senhora na idade provecta, retinha a mente na lembrança das ocupações domésticas que supunha imperiosas e inadiáveis, mesmo ali, num círculo de oração, onde devera beneficiar-se com a paz. Então, aqui é interessante a gente refletir, porque a mesa ela é um feixe de vara. Ela é uma corrente que circula num circuito fechado. Então, se 3 estão pensando, 2 no cinema e outro lá nas dificuldades de casa, ela quebrou a corrente, ela quebrou a sintonia, ela baixou a vibração daquele grupo mediúnico. Ela desqualificou um trabalho que poderia ser muito benéfico para todos. Como ele fala aqui, ela estava num grupo de oração que ela podia se beneficiar, mas ela estava com a mente fixada em outra situação. Então, ela perdeu o benefício. E a gente pensar no trabalho que a espiritualidade superior realiza com cada um de nós, realiza numa mesa mediúnica, a dedicação, o carinho que eles empenham para que aquele espírito comunicante pudesse trazer a sua mensagem. E nós, o nosso compromisso é o quê? Estarmos uníssonos nessa corrente, nesse feixe de vara, para que o trabalho daquela mesa possa ser o melhor possível. Então, precisa da colaboração de todos. Somente Eulália recebia o apelo do comunicante com mais nitidez. Sentia-o a seu lado. Envolvia-se em seus pensamentos. Possuía-se não só de receptividade, mas também de boa disposição para servi-lo. Decorrido alguns minutos de expectativa e de preparo silencioso, a mão da médium, orientada pelo médico e movida em cooperação com estímulos psicofísicos da intermediária, começou a escrever em caracteres irregulares, denunciando o natural conflito dos 2 cosmos psíquicos, diferentes, mas empenhados num só objetivo, a produção de uma obra elevada. Então, ele começa dizendo, meus irmãos, que Deus vos abençoe. Identificado na construção do bem,
trabalhemos na assistência aos enfermos, necessitados de nosso concurso entre os longos sofrimentos da provação terrestre. O serviço pertence à boa vontade, unida à fé viva. E a sementeira reclama trabalhadores abnegados, que ignorem cansaço, tristeza e desânimos. Sigamos para frente. Cada pequenina demonstração de esforço próprio nas realizações da caridade receberá do Senhor a divina bênção. Aprendamos, pois, a socorrer nossos amigos doentes, através de espessa noite da dor, sofrem e choram, muita vez em pleno abandono. Não vos magoará a contemplação de tal quadro? Lembremos-nos daquele divino médico que passou no mundo fazendo bem. Dele receberemos a força necessária para progredir. Estará conosco na grande jornada de comiseração pelos que padecem. Fiamos em vós, em vossa dedicação à causa da bondade evangélica. Então, o objetivo da mensagem era estimular aquele grupo à prática da caridade, à prática do amor fraterno, o socorro aos doentes, o socorro aos enfermos, aos necessitados de toda sorte do mundo. E ele se referiu a todos com uma linguagem simples, né? A estrada será talvez difícil e fragosa, entretanto, o Senhor permanecerá convosco. Prossigamos intimoratos e que ele nos abençoe agora e sempre. O comunicante assinou o nome e, daí a alguns minutos, encerrava-se os demais serviços, encerrava-se os serviços espirituais da noite. Encerrada essa comunicação, encerrado o serviço, vem a avaliação das mensagens trazidas, a avaliação do que aconteceu naquela noite, naqueles trabalhos. E, então, a mensagem é desconsiderada. Por quê? É considerada como um animismo, porque não trouxe palavras rebuscadas, a assinatura, a mensagem não correspondia com a assinatura. Poxa, se foi mesmo esse espírito comunicante, a linguagem está muito simples, a linguagem está muito pueril, a nossa irmã ainda é uma média incipiente, iniciante, ela não está pronta ainda. Isso é um animismo, é uma coisa da cabeça dela. E o animismo, como bem foi falado no início, é o grande escolho, é o grande empecilho, é o grande drama da humanidade, né? Da mediunidade, porque traz uma carga extremamente pejorativa. Enquanto que o animismo é o quê? É a fala da alma. O animismo, toda comunicação é mediunímica, é mediúnica e anímica, pois passa pelo colorido do médium, passa pela codificação do médium. Terezinha Oliveira fala assim, ó. Não, desculpa, não é Terezinha Oliveira, é Martins Peralta. Sobre o animismo, ele fala assim: o que é animismo? Essa pergunta deve ser colocada em primeiro plano no presente capítulo, como ponto de partida para as nossas singelas considerações. Animismo é o fenômeno pelo qual a pessoa arroja ao passado os próprios sentimentos, do qual recolhe as impressões de que se vê possuída. Esse livro do Martins Peralva, ele estuda outro livro de André Luiz, que é Mecanismo da Mediunidade, em que ele conta a história de uma irmã que, na mesa mediúnica, ela trouxe uma personalidade do seu passado, que se manifestou, porque estava com questões que precisavam ser trabalhadas, precisavam ser ajudadas na mesa mediúnica. E o animismo é justamente isso. Ele pode ser um processo em que a própria alma se comunica, a alma do médium se comunica, porque o médium é um espírito. Ele tem um passado.
ele tem uma jornada evolutiva. Então, uma outra personalidade de outro momento da jornada dele pode se apresentar na mesa mediúnica, pode se trazer a sua comunicação, que é o que Martins Peralva estuda nesse livro, quando ele vai falar que a cristalização da nossa mente hoje, em determinadas situações, pode motivar no futuro a manifestação de fenômenos anímicos, do mesmo modo que tal cristalização ou fixação, se ser realizada no passado, se exterioriza no presente. A lei é sempre a mesma, agora, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Então, o fenômeno anímico, o médium se expressa como se ali estivesse realmente um espírito a se comunicar. Esse é um fator do animismo. Outro fator é que toda a comunicação mediúnica passa pelo médium. Então, traz o colorido do médium, traz a alma do médium. Como é que acontece o fenômeno mediúnico? Existe uma expansão perispirítica. O médium expande seu perispírito, e seu perispírito se comunica com o perispírito do espírito comunicante. Então, é feita uma ligação perispírito a perispírito. E o espírito desencarnado passa a sua mensagem para o médium, que decodifica aquela mensagem e traz, através da psicografia, da psicofonia, da psicoaudiência ou da escrita. Então, passa pelo médium. Então, é um fenômeno médium anímico, porque traz o colorido do médium. A questão primordial aí não é, condenar o médium, o animismo, como um escolho, como um impedimento, mas sim trazer o estudo, porque quanto mais o médium estuda o evangelho, quanto mais ele se aprimora na caridade, quanto mais ele desenvolve a sua boa vontade, a sua disposição de servir e a sua reforma íntima, mais ele vai se aprimorar e menos ele vai interferir na comunicação. Nesse livro Mediunidade, Estudo e Prática, no programa 2, ele também fala sobre isso quando ele fala: segundo a doutrina espírita, há dois tipos fundamentais de fenômenos psíquicos: os anímicos, que Allan Kardec denomina de fenômenos de emancipação da alma, e os mediúnicos. Então, Allan Kardec fala lá no livro dos Médiuns, quando ele diz assim: é certo que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Isso, porém, não é razão para que outros não atuem igualmente por seu intermédio. Então, o espírito médium, ele pode trazer a sua mensagem, mas isso não desqualifica quando ele traz a mensagem de outro espírito. Através do estudo, ele vai se aprimorando cada vez mais e ele vai qualificar a sua mensagem. Então, ele vai se tornar mais... me veio na mente a palavra perfeito, mas a palavra perfeito não é o ideal a ser usada nesse momento. Mas ele vai qualificar, realmente é qualificar a sua comunicação. Mais pacífico. Isso, ele vai interferir menos, ele vai ser realmente passivo. Então, no que ele se torna mais passivo, ele permite que a comunicação do espírito seja mais fidedigna. Muito obrigada, Francisco. Aí ele explica aqui nesse livro: para que ocorra fenômenos anímicos, faz-se necessário que o encarnado desprenda-se momentaneamente seu corpo físico e, por si mesmo, tome conhecimento da realidade extrafísica, percebendo-a de acordo com seu entendimento. Nessa circunstância, pode perfeitamente comunicar-se com outros espíritos, desencarnados ou encarnados. Durante esse desprendimento ou emancipação, que pode ser mais ou menos duradoura,
diz que o encarnado encontra-se desdobrado em estado semelhante ao transe. Então, todas as manifestações mediúnicas, psicografia, psicofonia, vidência, audiência, trazem o teor anímico do médium, uma vez que esse não age como uma máquina na recepção e transmissão da mensagem do espírito. Então, ele está ali atuando, até mesmo para poder impedir alguma mensagem de baixo calão. Então, o médium ele precisa estar em vigília para que essa comunicação seja uma comunicação que não ofenda, que não bata na mesa, que não faça nenhuma manifestação dessas de baixa vibração. Então, continuando quando ele diz assim, não é uma máquina na recepção e transmissão da mensagem do espírito comunicante, ele funciona como intérprete do pensamento do espírito, imprimindo naturalmente às comunicações que intermedia características peculiares de sua personalidade. Né? E aí esse livro é todo baseado no Livro dos Médiuns, quando ele diz: o espírito do médium é um intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar, e por ser necessário uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para transmitir uma notícia a grande distância, desde que haja na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba. E aí, quando o Calderaro percebe que a nossa irmã Eulália ela está ficando desestimulada com as críticas, eles fazem uma intervenção. Ele coloca a mão sobre o seu córtex pré-frontal, que é a área da mediunidade, onde está localizada a epífise, que é uma grande usina de forças, muitos a denominam como a glândula da mediunidade. Ele faz uma intervenção ali e ele manda mensagem de bom ânimo para ela. Não desista, minha irmã. Tenha bom ânimo, tenha fé, tenha coragem. Continue estudando, continue perseverando. Não se melindre com as críticas, porque você sabe que você fez o seu melhor, você sabe que você psicografou com pureza, com boa vontade, com o desejo sincero de servir, procurando ser o mais fidedigna possível com o espírito comunicante. Então, você não desista, você persevere, porque através do estudo você vai se qualificando cada vez mais. E ele percebe que a partir desse momento em que há essa intervenção de Calderaro, André Luiz percebe que a nossa irmã relaxa e que ela, inclusive, afrouxa os laços e ela passa para um mundo mais extrafísico para receber. Ela não via, né, mas ela recebia toda essa influência negativa do assistente. E aí tem aqui no meu livro uma anotação interessante lá do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, quando ele fala sobre a compaixão, que é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Então, é isso a grande mensagem, né? Que possamos se percebermos em nosso grupo mediúnico, em nossas práticas, alguma situação que precise ser tratada, que possamos tratá-la com compaixão, com amizade, com carinho, com boa vontade, porque é o amor que vai fazer com que todos nós possamos progredir. É através do amor que todos nós seremos passíveis de nos transformarmos. Esse mesmo amor com que Jesus nos trata, que é o que o Calderaro fala aqui no início do capítulo, quando ele traz a mediunidade com Jesus. Quando ele diz assim, reportemo-nos ainda ao Cristo. Importa-nos reconhecer que o Mestre viveu insulado no monte divino da consciência, abrindo caminho aos vales humanos. Claro está que nenhum de nós abriga a pretensão de copiar Jesus,
Contudo, precisamos inspirar-nos em suas lições. Há milhões de seres humanos encarnados e desencarnados, de mente fixa na região menos elevada dos impulsos inferiores, absorvido pelas paixões instintivas, pelos remanescentes do pretérito envelhecido, presos nos reflexos condicionados das comoções perturbadoras e que, inermes, se entregam. Outros tantos mantêm-se jungidos à carne e fora dela, na atividade desordenada, em manifestações afetivas sem rumo, no apego desvarado à forma que passou ou à situação que não mais se justifica. Então, a mediunidade com Jesus, ela nos pede, como nos diz aqui Martins Peralva, se desejamos sublimar as nossas faculdades mediúnicas, temos que nos educar, transformando o coração em altar de fraternidade, onde se abriguem todos os necessitados do caminho. Desculpa. O homem será irmão do seu irmão. Sua vida será sublime apostolado de ternura e cooperação, e o seu verbo, a mais encantadora e harmoniosa sintonia. Então, a mediunidade é mais uma das possibilidades que Jesus nos oferece de nos unirmos ao mundo espiritual e servir, porque servindo encontraremos o caminho da nossa reforma íntima, da nossa renovação moral. Então, meus irmãos, foi isso que eu trouxe. Espero ter contribuído, espero não ter sido bacana para todos nós. Tem um tempinho ainda. Os comentários. Muito bom, Helena. Muito bom, muito bom. Tudo isso que você falou mesmo, e o que a gente percebe nesse capítulo é que André Luiz nos convida, né, por meio de Calderaro, ao preparo para a mediunidade, né? O estudo, né, muito importante, é o estudo, porque o conhecimento nos traz, nos aclara o pensamento, mas também nos traz a responsabilidade que a mediunidade preconiza, né? E essa transformação moral, porque vivenciando o Evangelho, por meio do Evangelho, nós vamos adquirindo a consciência desse trabalho tão importante que é o trabalho mediúnico. Muito bom. Parabéns. Oi, Helena, também parabenizar, porque o estudo foi muito bom. Quando eu estava lendo o capítulo, eu via muitas das coisas que acontecem às segundas-feiras, né? E o que é interessante é que, como Nancy falou, né, essa questão do estudo, até tem uma frase nesse capítulo que ele fala que toda faculdade nobre requer burilamento, né? E quando ele faz aquela comparação de Moisés e Jesus, dependente de época, né? As mediunidades dele, como é citado por Calderaro, que são mediunidades divinas, Sim. também tem a grande necessidade de nós nos reportarmos a esses dois grandes, né, espíritos que tiveram conosco em outros momentos, que enquanto médios, espíritos e espíritas que estamos nos desenvolvendo nessas questões da mediunidade,
imaginar, porque nós podemos ser um Moisés muito mais rude, Sim. né, que causava com aqueles ensinamentos o temor, né, o medo, ou a questão do próprio de Jesus, com a sua doutrina de amor. E é interessante que essa semana eu recebi aquele livro que Nancy está fazendo estudo às terças-feiras, e eu estava lendo a parte de trás da capa do livro, e eu falei assim, nossa, isso aqui está maravilhoso. Quando ele diz que século após século, Jesus continua a nos buscar, não fisicamente, como quando percorri estradas da Palestina, mas espiritualmente, através do chamamento da sua doutrina divulgada para todos aqueles que continuam a semear aos quatro ventos a boa nova. Sim. Então, enquanto nós estamos querendo, né, auxiliar os nossos irmãos de caminhada, é isso que a gente tem que fazer. E enquanto médios, ostensivos ou não, requer burilamento, né? Sim. Requer Sim. muito bom. A menos que seja um médio totalmente mecânico, né, e passivamente receba a comunicação. Mas a gente sabe que atualmente os médios são intuitivos, né? Então precisa ter o trabalho do estudo, da autoburilamento, da autotransformação, para que possamos ser realmente esses obreiros na seara do mestre, né? E transmitir a mensagem no mundo espiritual com fidedignamente, né? Com fidelidade. É. E aí depende de nós nos renovarmos, né? Depende Isso aí. muito. A tarefa Muito da bom, Helena. mediunidade. Muito bom que seu mentor continue cada vez mais te instruindo, para que você continue cada vez mais estudando e nos trazendo esses ensinamentos que são muito úteis para todos nós que somos médios. Muito obrigada, Brígido. Todos nós, né? Nós aqui somos uns feixes de varas. Estamos juntos para, né, estudarmos juntos, nos apoiarmos juntos nessa transformação moral, né? Porque sem um grupo fica muito difícil, né? O grupo serve para esse, né? Eu confesso que eu preciso estudar muito esse tema aí, essa parte. É uma coisa que eu ainda aqui eu ainda não me dediquei, né? A questão da mediunidade, essa questão do animismo. Tanto quando eu li o capítulo, eu procurei ver o que era o animismo no espiritismo, né? Para entender melhor, mas eu confesso que eu estou galgando ainda os degraus, Mas, devagarinho. mas o que eu falei corresponde com o que você estudou? Sim, sim, com certeza. É. Acho que o mais importante de tudo é a gente deixar essa mensagem, que o animismo não é uma desqualificação do médium. Ele faz parte do processo. E quanto mais nós estudamos, como mais nós nos tornamos passivo, um instrumento passivo transmite a mensagem de forma mais harmônica, mais fiel. O animismo é o grande bicho-papão dos médios, né? Principalmente no início, a gente tem um medo horrível de estarmos dando comunicação anímica, porque a gente ainda não sabe fazer aquela diferenciação, então fica o travamento, muitos médios seguram, né? Porque tem medo, né? E aí esse esclarecimento é bom porque o médico começa a relaxar, Sim. deixar as coisas fluírem, mesmo que tenha ali, né, uma porcentagem muito grande de animismo, mas dentro de um grupo que se propõe um trabalho sério, Sim. com certeza, né, a espiritualidade vai estar interagindo, Sim. né? Aí com o tempo a gente vai aprendendo, né, a interferir menos, né, se entregar mais, Sim. a dar uma condição maior para os espíritos, né, se comunicarem, né? Mas eu lembro que quando eu comecei na mediunidade, nossa senhora, era o grande medo de ser anímico, é um pavor, É. né? Então, quando as pessoas chegam para mim, quando a gente está no grupo mediúnico dirigindo, principalmente médios iniciantes,
Aí a gente já passou por essa experiência, tem que dar muita força, né? Sim. Para se entregar É. mais, confiar mais, enfim. Existe uma diferença, né, entre o animismo e a intenção de A, enganar. a São dois. Mistificação. A mistificação, isso aí, me É, fugiu o termo, Nancy, obrigada. é. Existe uma diferença, né? O Uhum. animismo faz parte do processo. E É a porta de entrada. Exatamente. É a porta de entrada. E com o tempo ele vai diminuindo. O Sim. estudo, a perseverança, um grupo harmônico, né? Aquele grupo harmonioso, vai favorecendo o médio a diminuir esse animismo. Mas a mistificação é o desejo de enganar. E por se confundir esses dois termos, o animismo se tornou esse bicho-papão, né? Da Interessante mediunidade. é que o animismo, a palavra, ela vem do grego, que anima, que quer dizer alma. Alma, Né? exatamente. E é interessante, uma outra questão, quando ele fala ao ouvido da Eulália, aí eu imaginei assim, nossa, a gente tem que ter cada vez mais ter realmente ouvidos de ouvir. Sim. Não achar que aquilo ali é só coisa da tua cabeça, né? É também da sua cabeça, é da tua alma, vem do teu íntimo, mas são eles também nos auxiliando, nos orientando. Então, é o que o Chico falou. No início a gente está sempre preocupado, é meu, isso é meu, né? Mas aos poucos, né, nós vamos assimilando e aprendendo. Isso aí. Grupo de estudo muito bom, né, gente? Então, chegamos já na nossa hora. Agradeço muito a oportunidade de fazer esse estudo e de estar com vocês, de interagir com vocês, de trocar, né? Trocar essas experiências, que é sempre muito bom. E convido, então, algum irmão para fazer a nossa prece final. Quem gostaria? Posso fazer, Helena? Obrigada, tia Isa. Gratos estamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, pela bênção da mediunidade em nossas caminhadas, que nos fortalece, nos traz as responsabilidades dos compromissos assumidos. Que possamos, Senhor, dentro deste compromisso, doarmos o melhor que temos, desenvolver dentro de nós esta força tão necessária para vencer os desafios e aprender a ter um grande respeito pelos nossos irmãos desencarnados e sermos exemplos com palavras carinhosas, um olhar sereno e sempre ter um conforto e um ouvido para poder ouvir aqueles que necessitam. Abençoe, Senhor, a todos os nossos irmãos de necessidade nesse momento, que estão espalhados e esquecidos em algum lugar deste universo físico e espiritual. Que chegue até eles os bálsamos de um pensamento positivo, unidos a todos esses amigos espirituais, trabalhadores no bem, e que também nos ajudam sempre o movimento espírita da nossa cidade. Abençoe, Senhor, as casas espíritas, os trabalhadores, diretores e aqueles tarefeiros que com muito amor nos ajudam a conduzir, Senhor, sempre os trabalhos. Que tenhamos uma noite de paz, de luz, e que a nossa irmã Helena, Senhor, continue nessa bênção recebida de Ti, dando a ela um amparo, a força, a coragem e a determinação, neste carinho com que ela trata os estudos da doutrina espírita. E que seja sempre, Senhor, uma esclarecedora amorosa e amiga de todos. Que a vossa paz abençoe a todos e que tenhamos, Senhor, sempre o amparo e o carinho
desse nosso Mestre Jesus, que nos traz conforto e serenidade em todos os momentos. E com a sua permissão, Senhor, está encerrado com a nossa irmã o estudo na noite de hoje, nos dando graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Só fazer uma consideração, gente, que hoje quem ia fazer o trabalho era a Ana Valéria, lá de Espírito Santo, mas ela fez uma cirurgia, tá? Então ela pediu que transferisse o estudo dela para outro dia. Eu falei com ela que isso era impossível, né? Porque tem que seguir uma grade, né? Então ela submeteu uma cirurgia, aí por isso que a Helena hoje estava substituindo ela. Semana que vem a Rita Corey, tá? Ela é de uma localidade, e já que a gente está vendo aí vários internet com problema, conforme a gente for estudando o capítulo da semana seguinte, da semana que vem, vai fazer as nossas anotações. Que uma vez eu convidei ela para fazer uma palestra e ela estava com um problema na internet naquela ocasião, que chovia muito, tinha caído muita árvore, ela mora quase que no meio de um mato. Então, se a gente fazer as nossas anotações, caso houver qualquer problema, aí a gente vai fazendo uma troca aí. Tá combinadinho? Tá? Combinadinho. Falou, gente. Beijo. Boa noite. Beijo. Boa Boa noite. noite, Boa semana para prefeito. todos. Obrigada. Deus abençoe e lhe dê uma boa noite. Ah. Boa noite. Boa noite a todos.